convosco. Deus está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente.
ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me odeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Rafael Solano, caro Padre Sóstenes, irmãos e irmãs, era como uma sombra que cada vez ficava mais claro para os apóstolos que o que acompanhava Jesus, qual uma sombra, era a cruz. Tanto que ouvimos no Evangelho que eles tinham essa certeza que, se fossem para Jerusalém, não só Jesus poderia sofrer, mas também eles também. Então, vamos morrer com ele, disse Tomé. E Jesus, ele revelou nisso tudo o seu grande amor para com Lázaro, Maria e Marta. Porque no capítulo anterior, em João 10, Jesus revela que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E mais, ninguém me tira a vida. Eu a dou e tenho o poder de retomar. Então, quando Jesus foi para Jerusalém e antes para a casa, para a proximidade ali da casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus sabia que nos corações dos sumos sacerdotes e dos fariseus, que já não sabiam como lidar com a fama de Jesus, com os sinais, com toda aquela revelação, eles estavam à beira de uma decisão de matá-lo. Jesus tinha toda essa consciência, mas por amor ele se arriscou. O amor misericordioso comporta riscos, e Jesus é nosso modelo supremo. Então ele foi, e foi acolhido por Marta, que já foi dando um testemunho: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Marta não foi capaz de dizer: Jesus, ressuscita meu irmão. Não. Aquela fé no amigo, aquela fé em que Jesus poderia fazer algo, mesmo naquela situação.
o irmão já tinha morrido e há 4 dias estava enterrado, colocado naquela caverna, digamos assim. E a resposta de Jesus foi, repitamos juntos: teu irmão ressuscitará. E ela, mas Jesus, eu sei, ela acreditava na ressurreição no último dia. Mas Jesus disse mais a ela, repitam comigo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Essa pergunta que Jesus fez a Marta, a liturgia de hoje faz a minha a você. Crês nisso? Crês que Jesus é o vitorioso sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mistério do mal neste mundo? Crês nisso? Que a morte não tem mais a última palavra? Porque Jesus é a ressurreição e a vida, e que este que é a ressurreição e a vida, ele também é o bom pastor que sabe cuidar das suas ovelhas. Crês nisso? E em seguida, Jesus se encontrou com Maria, que caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo jeito que falou Marta. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela, comoveu-se interiormente e perturbou-se. Noutra tradução, a expressão teve um frêmulo interior. Tem vários significados. Um deles, que para mim é o essencial, é que neste momento Jesus foi movido profundamente pela compaixão. Claro que quando ele já veio por causa dessa compaixão, mas ali a sua humanidade se manifestou de forma diferente por aquela situação, e aquela compaixão divina fez com que ele sentisse tudo isso e depois chorasse. Um grande testemunho da humanidade de Jesus. A misericórdia divina não contradiz a humanidade, pelo contrário, a conduz à vontade do Pai. Então Jesus orou. O homem que busca a vontade do Pai, naquela certeza: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. E deu a ordem a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E houve aquela ressurreição. Como tinha acontecido semelhante ressurreição, ou reerguimento, ou retornar à vida com a filha de Jairo, Talita Cum, o filho da viúva de Naim, que nem ela pediu, Jesus tocou e deu a ordem, ele reergueu. Somente que esta ressurreição, este reerguimento, tem um contexto mais dramático, porque estava na proximidade de Jesus ir entregar a vida, qual bom pastor, por todos nós, suas ovelhas. Tanto assim, que se o povo acreditou, se a multidão acreditou, mais embaixo no Evangelho, diz que quando as autoridades souberam, a partir desse dia decidiram matar Jesus. Foi a gota d'água. Mas agora esse homem está ressuscitando, e todo mundo está vendo, eles vão acreditar nele. Enquanto que todos os milagres e sinais que Jesus realizava
era um convite à conversão, um convite a acreditar nele, mas eles estavam misteriosamente fechados à misericórdia. E quando se fecha a misericórdia, infelizmente se abre para esse mistério do mal no mundo invadir a alma, invadir as nossas decisões. Nós estamos no 5º domingo da Quaresma, nos aproximando ainda mais de celebrarmos a solenidade das solenidades, e a liturgia nos convida a nos abrir mais e mais a esta misericórdia, a esta essência do Evangelho, que precisa nos mover, como moveu Jesus, a realizar aquele milagre. Mas, Padre, eu não tenho poder de fazer milagres. Nem eu. Só Jesus, só Deus o tem. Mas Jesus, que realizou o milagre, acolheu o pedido de Marta, um pedido de intervenção, ainda que não tenha sido explícito, um pedido, um testemunho de fé de Maria. E quando Lázaro veio para fora, ele já tinha pedido para os homens tirarem a pedra e também depois tirarem as ataduras de Lázaro. Os milagres de Deus pedem a nossa cooperação. Então reza comigo: eu creio, Senhor, que Tu tens poder de realizar milagres. E eu creio, Jesus, que o Senhor quer a minha cooperação. Dá-me essa graça, Jesus. Aumenta a minha fé. Nós estamos neste aprofundamento, mergulhando pela fé e pela razão e pelas partilhas, até pelos cochichos, né, Padre Rafael? Estamos mergulhando nos dons de Deus, como o dom da sexualidade, o dom da afetividade, o dom da corporeidade, o dom da nossa espiritualidade, o dom da nossa totalidade. Que graça, que profundidade! E estamos descobrindo que todos esses dons são muito maiores do que infelizmente possa ter nos acontecido na nossa história, e que talvez até hoje a gente traz como feridas na nossa sexualidade. Mas porque Deus é maior, porque o coração de Jesus, esse coração que ressuscitou Lázaro, é o mesmo coração que está diante de nós, que se compadece, que é movido pela misericórdia. Então nós temos esperança de trilharmos este caminho até a ressurreição do último dia. Como disse a segunda leitura, assim como o Pai, pelo Espírito, ressuscitou Jesus, e a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, é uma prefiguração também da ressurreição do Cristo primogênito dentre os mortos, no capítulo 20, assim também nós, pelo mesmo Espírito, seremos vivificados. E essa ressurreição, vivificar, esse ser vivificado pelo Espírito, diz no último dia, sim, mas diz já dessa nossa realidade, no tempo. É uma ressurreição que pode ir acontecendo espiritualmente. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Graças a Deus. Essa ressurreição nós já recebemos como dom a partir do santo batismo. E quanto mais nós vivemos as promessas próprias do santo batismo, quanto mais nós vivemos essa graça santificante e irmos crescendo, as curas irão acontecer. Quanto mais a providência santíssima nos der presentes como esse aprofundamento, mais teremos oportunidades de irmos nos abrindo aos milagres do Senhor. Porque olha, existem histórias
que só uma intervenção extraordinária, um milagre de Deus para tocar, curar e ressuscitar aquela pessoa para a vontade do Senhor. Conheço uma pessoa que, quando ela estava ainda no ventre, os pais a tratavam como uma menina. Chamavam nome de menina, arrumaram todo o quarto para a menina, faziam carinhos ali na barriga, depois todas as consequências disso, o padre Rafael pode depois nos esclarecer melhor. Mas nasceu um menino. Daí os pais, bem, é menino, então vamos tratar como menino. Só que dentro dele, sempre um apelo ao feminino. E não apelo para se relacionar, mas para ser. E que luta essa pessoa em partilhar, ao ponto dele até se entregar numa vida de fornicação, de luxúria. Ele que tinha valores, ainda tem, mas para ver se isso, quem sabe, naquele desespero, naquele drama, se isso elimina essa minha inclinação, que eu não quero ter. E ele cresceu assim, até o momento que ele desistiu. Não, eu não vou viver assim de uma forma toda desregrada, eu não vou entrar nessas ondas de ideologias, mas eu não me seguro. E começou discretamente se relacionar aqui e acolá. E ele me contava que ele foi para um outro país e lá soube de um sacerdote que celebrava a missa para pessoas que viviam a realidade do homossexualismo ou viviam a homossexualidade. E ele entrou naquela igreja cheia de pares e homens e mulheres, enfim. E o padre, no final, depois de distribuir a comunhão, dizendo que está tudo normal, quem quiser que eu atenda em confissão. E ele foi. Quase que, nossa, eu preciso ver isso. Era o que eu sempre quis encontrar, e agora aqui. E o padre falou: é isso mesmo. Importante que você ame. Importante que você não tenha aí uma vida com vários, assuma um relacionamento. E ele foi ouvindo. Por um lado, aquela vozinha, né? O padre Rafael dizia: olha, é isso aí, tá certo. Mas a outra voz do bem dizia: olha, esmola demais, até o santo desconfia. E ele desconfia. Ele que tinha valores, mas estava vivendo no pecado. Estava vivendo entregue às suas feridas. Aquela caverna que estava Lázaro era a situação, o drama dele, porque ele não via mais saída. Ele estava deitado naquilo, não tinha como. Mas, no meio dessa contradição toda pastoral, como que ele ouviu uma voz: saia. E ele saiu. Hoje é uma pessoa que continua lutando, não é que desapareceu tudo aquilo, mas ele foi pedir ajuda. Hoje faz um caminho não só intelectual, em termos formativos, mas também de cura interior, e está carregando a cruz com alegria e esperança. Mas que esperança é essa? A esperança de um dia, no último dia, sermos ressuscitados para céus novos e uma terra nova. Mas aqui é o tempo do bom combate. Aqui, como São Paulo, todos nós temos um ponto mais fraco. Talvez não seja este. Mas quem é que não tem seu calcanhar de Aquiles? Em meio a tantos espinhos, aqui nós temos um espinho
São Paulo chegou ao Senhor em oração: por favor, é como um Satanás que me esbofeteia, o que eu faço? Basta-te a minha graça. É na fraqueza que eu vou te fazer forte. São Paulo no céu, na glória, esperando a ressurreição do último dia, já não tem mais aquele espinho na carne. Nós ainda temos. Não sei qual é o seu espinho, mas eu convido você, nesta Eucaristia, a entregar neste altar o seu espinho na carne, ou todos os espinhos que temos, inclusive aquele que é o que mais nos perfura, que mais nos humilha, mas é o que mais pode nos ajudar a nos deixar convencer pelo Espírito Santo que a misericórdia do Senhor está voltada para nós. Como esteve voltada para Lázaro, está voltada para nós e tem poder de ressurreição. Já aqui, diga para a pessoa que está do seu lado: a sua vocação é viver como ressuscitado pela misericórdia, aqui e para sempre com o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!